Oi, malta. São sim, por favor. Espero que isso seja um som sim, Diogo. Queres participar no direct? Estamos à espera da nossa convidada. O som está fixe. É o que se quer. Olá! Olá! Então, Desde há bocadinho, Filipa. um bocadinho. Epá, nós falamos todos os dias, praticamente, por isso. Podes crer. Olha, tu estás de fones. Não, queres que ponha? Quero, sim, senhor. Já Então, aprendi com o erro. espera aí então. Tenho aqui, deixa cá ver, espera lá. Acho que é a melhor opção. Por Alô? acaso, eu estava aqui. Estou a ouvir bem. Ah, agora, espera aí, Ouves-me deixa bem? eu... Ouço bem. É lá, ouço mesmo bem. Espera aí que senão fico... Ok, Não ok. fiques surda, não é? Fico surda. Agora, o problema é para usar o telemóvel com isto assim, mas está bem. Eu percebo a tua dor, porque eu pus um totó a segurar o telemóvel para ele não cair. The struggle is real. Vamos cá ver. Como é que eu agora Vê vou. lá. Puseste um totó? Pá, isto não estava previsto Pois, aqui. isto aqui são aqueles minutos que realmente vão interessar muito a quem nos está a ouvir. Epá, Como olha, segurar o telemóvel. eu acho que consegui. Com base na reutilização. Ups, não, afinal não. De materiais. Olha, enquanto tu Opa! dominas aí a situação, eu vou Sim. apresentando quem Ah, é a é melhor. Filipe, ok? É melhor. Está bem? Tá Para bom. as 5 pessoas que nos estão a ver, mas que depois nos vão ouvir certamente. Claro, Ok. claramente. Então, bem-vinda à nossa Key Talk número 7. É um prazer para mim ter-te desta vez em direto no Instagram. Eu estava a falar com o Diogo, que é um dos nossos alunos do secundário aqui do Quarentena Talks, e estava a dizer-lhe que para mim isto vai ser quase como uma conversa normal que nós temos sobre economia circular, só que desta vez no Instagram, com pessoas a ver e a ouvir. É, Ora bem, sério. tu chamas-te Filipa, tens 31 anos, és natural de Vila Real e neste momento vives no Gerês. A tua formação é em terapia ocupacional, já trabalhaste cá em Portugal, já trabalhaste em Inglaterra e em 2016 voltaste para cá cheia de força, cheia de vontade de criar algo teu, certo? E estamos agora em 2020, conheço-te eu no programa de Pioneiros da Economia Circular da Fundação Ellen MacArthur e tu tens sido uma fonte de inspiração e de partilha. Para mim tem sido incrível esta jornada e é um prazer ter-te aqui hoje para falar sobre economia circular. Portanto, a minha primeira pergunta será: quem é a Filipa, não é? Para quem nos está a ouvir e desconhece o teu percurso, e como é que foi a tua vida até seres fundadora do projeto Vida é Consciente. Portanto, vamos tentar, de uma forma breve, não é? Como é que foi a vida de Filipa até hoje? Olha, muito bom. Pronto, antes de mais, olha, a sério, muito, muito obrigada por este convite e é mútuo, tem sido uma inspiração desde que começamos a falar lá através do programa da Ellen MacArthur Foundation e olha, a sério, muito bom, grata por tudo. E agora, essa pergunta, quem sou? Pá, isso é muito filosófico e vou tentar resumir um pouco, não é? Então vá. Portanto, eu sou transmontana, de Vila Real. Quando foi para decidir o curso que eu queria, eu não tinha a menor ideia. Continuo a ter tantos interesses, quero fazer tantas coisas.
tornou-se impossível. Sabia que queria ir para o Porto, estudar para o Porto, e então sabia que a área da saúde, da educação, do ambiente, eram tudo temas que me interessavam. E então, pronto, eu vou ser muito sincera, eu no preenchimento da minha candidatura havia a Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto, tinha saúde ambiental, terapia ocupacional, outros cursos ligados à saúde, e eu mandei assim e saiu-me, portanto, terapia ocupacional, que é um curso pouco conhecido, baseia-se muito em trabalhar a funcionalidade. Podemos trabalhar com crianças, com pessoas em comunidade, pessoas que de alguma forma estejam fragilizadas nesse sentido, de serem independentes, de serem autónomas em várias fases da vida. Pronto, e então eu andei, várias cidades, portanto estei no Porto, depois tive uns estágios também em várias cidades, trabalhei em Coimbra, e aí foi o trabalho que eu mais gostei, foi trabalhar nas escolas diretamente, com crianças com necessidades educativas especiais, articular com os pais, com os professores, com os meus colegas de equipa, pronto. Depois senti que, pronto, queria uma experiência internacional, porque nunca tinha feito Erasmus, e então foi aí que fui para a Inglaterra, e no fundo aí também tive uma experiência um pouco diferente, porque fiz um workaway, onde estive no norte da Inglaterra, acho que não sabes, no norte da Inglaterra, num bed Isso and é breakfast. novo, para mim é novo. Exatamente. Está aqui a minha amiga Sara, que é uma amiga de infância, que neste momento está na Inglaterra. E também, e pronto, lá está. Eu fiz várias coisas nesse workaway e foi aí um contacto muito profundo com a natureza e um relembrar também de que esta ligação toda que eu sempre tive e que sempre me distanciei dela profissionalmente, mas sempre a senti, não é? Pronto, e ao voltar para Portugal aí eu decidi que, ok, o meu trabalho era muito interessante, mas eu tinha que me reinventar, tinha que procurar novos caminhos e sinceramente é um processo de conhecimento pessoal que é um bocado desafiante. Porque não sabes bem o que vai acontecer. Pronto, eu a dada altura o que é que eu senti? Que eu cada vez estava a aprender mais coisas sobre como reduzir o meu impacto ambiental, sobre tudo o que isso envolve. À minha volta, a minha família, os meus amigos, ninguém propriamente partilhava assim das mesmas... Do entusiasmo. Exatamente, do mesmo entusiasmo. E eu, bom, deve haver mais pessoas no mundo com este entusiasmo. Percebo perfeitamente esse sentimento, sim. É normal. E olha, foi assim que eu decidi, olha, vou escrever num blog, vou começar a mandar coisas para o mundo, quer dizer, é um pouco estranho no início, né? Porque não sabemos bem o que nos está a ler. A verdade é que cada vez mais as pessoas se começaram a interessar e cada vez mais amigos também começaram a seguir o que eu estava a partilhar. E tudo continua a andar. Por exemplo, a ligação com as escolas que eu sempre tive, também tive a oportunidade agora de a ter de outra forma, através de palestras, oficinas, também na comunidade, não é? Para pessoas em geral, e tem sido um trabalho muito, 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 como é que eu tenho de dizer? Não é? Diverso. Eu quando é para explicar a minha vida, é assim, pronto, é diverso. Exato, há um tema essencial, há um tema core, não é? Mas depois a maneira de o abordar é muito diferente e há mil e uma maneiras de nós sermos ativos na comunidade e tu és um exemplo disso, porque tu fundaste então o projeto Vida é Consciente, mas também és a fundadora do Circular Economy Club em Braga, certo? E estás neste momento também a desenvolver a tua própria startup.
Portanto, como é que é um dia normal para Filipa hoje em dia? Uma semana, eu já sei que a tua vida numa semana é bastante caótica, porque para além destes chapeuzinhos todos, tens também a tua horta, não é? Que também Pois. te consome bastante tempo, e ainda bem. Mas como é que é um dia a dia de Filipa? Olha, é assim, o meu dia, nestes 2, 3 últimos meses, tem sido dividido, olha, entre fazer network com pessoas como tu, tipo, conhecer pessoas incríveis, o que não é nada mal, Ok, sou incrível. desenvolver muita pesquisa, tenho muito estudo, porque assim há tanta informação e não é só o trabalho de procurar, mas de triar o que interessa, como tu bem sabes. Exatamente. Opa, trabalhar muito para os projetos, que depois já falo mais em pormenor, mas deixar o espaço para a minha horta, porque eu sou uma agricultora muito recente e eu adoro estar na horta, eu perco-me e, e deixar espaço para mim, ou seja, fazer o balanço entre tudo o que é telemóvel, computador, por isso reduzir drasticamente as minhas Uhum. comunicações online, mas lá está, não podemos estar em todos os sítios e realmente É verdade. tem sido assim, tem sido assim. É. Quanto ao Circular Economy Braga, então, o Circular Economy Club é uma plataforma online mundial, foi começada por umas pessoas em Londres há uns anos e foi crescendo. A ideia é descentralizar, no fundo, o que é isto da economia circular, que vai muito de encontrar os nossos valores da economia circular, que é qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira dinamizar alguma coisa neste âmbito da economia circular, pode fazê-lo, criar um chapter, que é como eles chamam, na sua cidade, Uhum. e trazer pessoas para isso e fazer coisas. Por exemplo, há pessoas que escolhem uma área específica, por exemplo, os têxteis, e trabalham nisso, outras, Ok. ou outro tipo de áreas. E conclusão, eu cheguei à conclusão que em Braga não existia, eu na altura estava mesmo a morar no centro de Braga, Braga é uma cidade cheia de potencial, e então, olha, eu mandei a minha Completamente. candidatura. Opá, tem um potencial de pessoas, de projetos, de investigação, e acho que Podes tudo crer. tem de se ligar. E muita Pronto. gente jovem também com vontade de fazer acontecer, é o que eu sinto de Braga. Yeah, é isso, é isso. É, ali está tudo a fervilhar. É. E é uma excelente oportunidade também de descentralizar, porque normalmente estes grupos têm sempre uma sede, Porto e Lisboa, então e o resto? Há tanta coisa a acontecer também por todo o Portugal, é tão fixe que isso existe em Braga. Acho que pode É ser uma grande motivação para quem estuda em Braga e está a formar novos negócios em Braga, acho que pode ser incrível. É bom, se alguém tiver a ouvir, estiver interessado e vive ou estudo nessa região, não é? Nesta região, porque eu própria já não vivo no centro de Braga, estou a morar mais perto Uhum. dos Gerês, propriamente, não temos que estar em Braga. Por favor, juntem-se a mim e a nós, porque nas últimas semanas têm-se juntado várias pessoas, eu estou muito Que surpreendida. bom, que fixe. É, Ok, e pronto. olha, por acaso agora surgiu-me uma questão que é, nesta tua jornada da economia circular, de pensar e fazer sustentabilidade, tu crees que tem sido um fator diferenciador positivo tu não teres estudado na área, porque tens um olhar muito mais curioso e muito mais crítico do que se calhar alguém que já está imerso no tema desde que iniciou a faculdade? Achas que isso tem sido bom para ti neste processo? Olha, isso é uma excelente pergunta, que é assim, eu tenho sempre um pouco, vou ser sincera, algo de um complexo de eu não tenho formação, eu não fiz o percurso académico que muita gente Uhum. fez. E quando, por exemplo, já reuni com pessoas da Câmara Municipal, Associação Comercial, pessoas da incubadora, e quando chega à parte da formação, o pessoal fica assim um pouco atarantado, tipo, ok. Mas por outro lado, eu acho que é daí que vem este meu combustível para querer fazer coisas, porque Certo. assim, estou a ver que as coisas existem, o conhecimento está lá, os sistemas já estão pensados e então temos que operacionalizar, não é? E nós temos tantos projetos de apoio ao empreendedorismo, à cidadania ativa, Completamente.
impacto social, nunca esteve tão em moda também. Pronto. Uhum. É aproveitar essa onda e fazer coisas. As pessoas querem colaborar, o pessoal tem que se juntar e, e lá está. Acho que pode ser um fator positivo, sim, no sentido de ter um olhar mais neutro e talvez mais amplo das Certo. coisas. Não É, tens tantos preconceitos, não é? Já em ti, preconceitos académicos e de limitantes, não é? Fatores limitantes. Acho que isso é um grande fator diferenciador. é Ora isso. bem, então, a nossa ideia para hoje, porque o tempo voa, é Pois. falar de economia circular de uma maneira prática. E nada melhor do que isso, do que olhar para um exemplo, certo? Portanto, nós discutimos aqui 2 exemplos que poderíamos trazer para quem nos está a ouvir, tanto aqui no direto como posteriormente no podcast. Portanto, queremos analisar o que é isto da circularidade, como é que isto pode ser implementado numa comunidade e como é que o cidadão pode ser empoderado através destes modelos circulares. Portanto, Filipa, qual vai ser o nosso primeiro exemplo a analisar? Diz-nos lá. Ora bem, então, o primeiro é o projeto Mouraria Composta. Ok, moraria Pronto. composta. Que é, para dizer para mim, uma das partes mais bonitas de Lisboa. Adoro a mouraria, tenho uma grande ligação. E a mouraria composta. Ora bem, queres que eu explique mais ou menos o que é a Sim, por mouraria alto. O composta? que é a Pronto, moraria composta? Eu tenho aqui o desenho deles ao meu lado, que é para se nos falhar alguma coisa na explicação do processo. Está isso é aqui fixe. à Isso é distância de fixe. um olhar. Diz lá. Opa, é assim, muito simplesmente é assim, é juntar a comunidade e aproveitar todos o que seria desperdiçado em termos de alimentos que iriam para o aterro, não é? Para Uhum, compostar. Portanto, há compostores, neste caso vermicompostores, em vários pontos do bairro. As pessoas, é-lhes dado tipo um recipiente onde eles põem os restos da fruta, dos legumes, etc. uhum, É-lhes dito minimamente o que é que podem usar e, no fundo, há uma equipa de voluntários que vai recolher esses baldes, não é? Essa equipa já tem formação específica e, uhum. e no fundo, depois também tem pessoas que cuidam dos vermicompostores, ou seja, são os guardiões, acho eu que é assim o nome que lhes dão. E o que é que isto faz? Guardiões. É, não é? Que eles até têm Sim, uma coisa engraçada que é quem quer casar com uma minhoca. Tem assim uma coisa. adoro. Adorei essa cena. Bom, eu estou a falar, nunca usei isto, né? Porque eu não moro em Lisboa, mas é assim que eles transmitem a Sim, ideia. E conclusão, qual é a beleza disto? É que além de estarem a envolver pessoas do bairro e pessoas de todas as idades, e as pessoas perceberem que tem ali ouro que já não vai ser desperdiçado e vamos transformar em composto, que vamos devolver à biosfera, não, os nutrientes. Muito mais que isso é tipo essa ligação comunitária que promove e a formação que eles também dão, porque eles têm várias oficinas, tudo exatamente. relacionado com competências ligadas à horta e à sustentabilidade, não é? Uhum. E no fundo, cria-se aqui uma dinâmica que o cidadão aqui sim empodera-se. Porquê? Porque o conhecimento é poder. A partir do momento que as pessoas têm conhecimento e se juntam, lá está aí a conexão, eu acho que é um exemplo muito fixe. E tu? Exatamente. Eu também acho que sim, e acho que é importante, se calhar, também passar aqui a quem nos está a ouvir que, quando se fala em economia circular, fala-se em 2 dinâmicas, 2 Ah, esferas que ocorrem ao mesmo tempo. Uma delas é uma dinâmica de nutrientes biológicos, ou seja, toda a componente orgânica do que nós utilizamos no nosso dia a dia, e uma componente mais tecnológica, que chamam nutrientes tecnológicos, todos os materiais inorgânicos que nós utilizamos e que depois transformamos em eletrodomésticos e todas as outras ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Portanto, este primeiro exemplo é desta esfera mais biológica. E eu acho que é um exemplo super interessante, primeiro porque temos aqui a componente da formação, de transformar o conhecimento que muitas das vezes é teórico, por exemplo, até para mim, que sou da área de biologia,
São conceitos que eu vou tocando durante o meu curso, mas neste momento, no nosso dia-a-dia, já estamos completamente distanciados do futuro do nosso resíduo, que muitas das vezes nem tem que ser um resíduo, é apenas um subproduto que nós temos ali na nossa cozinha, mas que ainda é completamente valioso para muitas outras coisas, como por exemplo a compostagem. Depois, eles têm aqui esta componente da troca, não é? Vão buscar o balde que está cheio de resíduos orgânicos e trocam por um novo, e há este contacto entre as pessoas que é espetacular, porque a economia circular também é isso, é aproximar as pessoas novamente do que está a montante, dos seus resíduos, mas também do futuro dos seus resíduos, portanto, esta conexão. E depois o composto torna-se valioso para muitas coisas. Eles dizem aqui que o composto vai para a horta, jardins ou para a loja. Portanto, existem múltiplos destinos para o composto e estamos aqui a prevenir que estes resíduos vão para aterro, onde perdem completamente o valor todo que tinham a priori na nossa cozinha, certo? Porque no fundo, aqueles são nutrientes que são super espetaculares, não é? Para as nossas minhocas decomporem e trazermos novamente esse valor para os nossos solos que estão neste momento, como, não sei se toda a gente sabe, mas tu sabes de certeza que um dos grandes problemas que encontramos a nível mundial é a escassez de nutrientes no solo, ou seja, isso pode ser um dos grandes desafios a nível mundial, vai ser como conseguir manter a produtividade dos nossos solos, tendo em conta que nós estamos a retirar os nutrientes sem deixar nada de novo lá. Portanto, isto empodera o cidadão porque ele continua muito próximo daquilo que é o seu resíduo, em vez de deitar num saco, fechar o saco e pô-lo no lixo, certo? Exatamente, exatamente. Basicamente é isso. E porque em Portugal esse processo, infelizmente, ainda não é feito a grande escala para os cidadãos. Há projetos já para os restaurantes e assim, mas não para os cidadãos. Ou seja, por exemplo, quando eu estava no centro de Braga, tinha grande dificuldade. O que é que eu vou fazer com os meus resíduos? O meu apartamento não tinha X, como disse, pronto. Não tinha luz para ter plantas, ou seja, onde é que eu ia usar o composto? Tentava doar os meus resíduos orgânicos, mas era complicado. E realmente é um ato de. Hoje li uma frase muito bonita, que é um ato de amor à natureza, devolver os seus nutrientes, sem dúvida. Exatamente. E tu agora estavas aqui a falar e pronto, estes termos são assim um bocadinho já mais virados para a economia circular em teoria, mas no fundo é perceber também que estas respostas de economia circular são altamente locais, mas são também altamente escaláveis, ou seja, se uma pessoa quiser implementar isto em São João da Madeira, é possível, se alguém quiser implementar isto na sua comunidade, onde quer que seja em Tavira, nos Açores, em Ponta Delgada, isto é escalável, só que é uma resposta altamente local. E eu acho que é essa alofada de ar fresco da economia circular, porque nós estamos a viver num tipo de economia em que tudo tem que ser global. E o global está-nos a trazer desafios muito difíceis de desconstruir, não é? Portanto, esta também pode ser uma palavra-chave deste exemplo, não é? A escalabilidade que nós podemos trazer para Portugal, onde quer que nós estejamos a viver. Ora bem, o tempo está a voar. Ai, meu Deus! Vamos lá, próximo. Vamos lá para o próximo exemplo. Portanto, o segundo exemplo é então já na esfera mais tecnológica e de ferramentas. Portanto, explica-nos lá, Filipa, qual é este segundo exemplo. Ora bem, eu vou tentar dizer bem o nome, porque realmente... Ok, ninguém julga aqui. Não é. Portanto, é uma plataforma online. Neste caso não é em Portugal, mas já vamos fazer ponto com isso. E chama-se Share Peterborough. Peterborough é uma cidade a 120 km mais ou menos de Londres, em Inglaterra, em que o objetivo deles é chegar a ser uma Circular City em 2050, mas já começaram há vários anos a implementar estratégias. E então eles estão super, aliás, têm várias metas até 2021. Eles, por exemplo, eles têm muito foco também no empoderamento dos cidadãos. Eles falam, usam mesmo estas palavras. E como? Lá está, desenvolver os local skills, né? As competências, aquilo que falamos já, o conhecimento, as pessoas saberem como fazer,
Olha, podes ir lá, estou aqui a responder à Sara, podes ir lá visitar, Sarinha, ela está mesmo ao lado. Desenvolver oportunidades locais, portanto, a ideia deles é mesmo criar novos postos de trabalho dentro da economia circular, otimizar os recursos e assim também se tornarem mais competitivos nas necessidades, mas mesmo para as pessoas, portanto, em termos sociais, beneficiá-las do que é reparar, reutilizar, partilhar, tudo isso. Então, eles em 2017, penso eu, que não estou a errar, desenvolveram esta plataforma, que é o Share, Peter, Borrow. Então, a ideia é mesmo partilhar não só produtos, materiais, não é? Mas também conhecimento, competências. Portanto, alguém que precisa, de repente, de alguém que saiba reparar um eletrodoméstico, está lá conectado. Portanto, consegue encontrar através da plataforma. Exatamente, a ideia é conectar as pessoas. Portanto, aquilo também funciona muito a nível de empresas, mas lá está, a ideia é envolver também os cidadãos. Portanto, porque às vezes nós pensamos, vou trocar uma peça de roupa por uma peça de roupa, por exemplo. Mas neste caso não, a ver isto do que é uma economia partilhada nesse sentido. Exatamente. E eu acho muito interessante porque este exemplo pega aqui em muitas estratégias da economia circular. Uma delas é a reparação, e isto, na ótica do cidadão, é um grande veículo de empoderamento. Porquê? Porque nós hoje em dia já ouvimos falar muito nas notícias e mesmo na internet, basta pesquisar sobre obsolescência programada, ou seja, muitos dos equipamentos que nós compramos hoje em dia, porque necessitamos, efetivamente, seja um computador, seja um telemóvel, seja uma torradeira, um frigorífico, cada vez mais estes eletrodomésticos são desenhados para não serem modulares. O que é que isto significa? Significa que nós temos uma trabalheira gigantesca para os conseguir reparar. Portanto, quanto mais próximos nós estivermos de pessoas que ainda têm este tipo de conhecimento de reparação, melhor. Porque hoje em dia, se eu quisesse reparar alguma componente do meu computador, eu ia ver-me grega, que é mesmo assim, porque mesmo se nós quisermos tirar alguma parte, mesmo para arranjar a bateria e tudo mais, é muito, muito complicado. Mas existem outros eletrodomésticos da nossa cozinha e outros equipamentos que nós utilizamos para muitas coisas diferentes que podem efetivamente ser reparados e devem ser reparados. Só que muitas das vezes isto não é muito potenciado na nossa economia, porque muitas das vezes é mais fácil eu ir comprar uns fones novos, porque são baratos, do que estar a ir à plataforma procurar quem é que sabe reparar uns fones, por exemplo. No entanto, isso traz-nos muito mais empoderamento, porque somos realmente donos dos nossos produtos, e eu acho que é algo também muito interessante que tenho vindo a pensar, e acho que até já partilhei isto contigo, é que esta nomenclatura de consumidores, a mim choca-me um bocadinho, porque nós não somos consumidores, nós somos cidadãos que utilizam produtos e serviços, ponto. Eu não sou um consumidor, ok? Sou uma pessoa que utiliza produtos e serviços. E quanto mais próximo eu estiver da maneira de reutilizar, de reparar estes produtos e serviços que têm algum problema, melhor, mais força eu tenho e mais independente eu estou de empresas que estão a uma escala global, que muitas das vezes não querem saber dos direitos dos trabalhadores e por aí fora, que se nós entrássemos por esse tema, então é que nunca mais saímos daqui. Mas sim, e pronto, não sei se queres falar um bocadinho sobre como é que isto poderia ser uma realidade aqui em Portugal. Nós estivemos a falar em chamada sobre isso. Exato, vamos partilhar como é que isto podia ser em Portugal. Ora bem, levando a uma escala de micro, não é? Cada pessoa, ou que viva numa rua, num prédio, numa determinada comunidade, pode perfeitamente começar com os seus vizinhos, não é? A perceber quem faz o quê, quem tem o quê. Hoje em dia, lá está, com o Facebook, outras aplicações, é fácil de conectar as pessoas, não é? E então criar quase um hub, não é? Um ecossistema ali, porque assim, nós às vezes, quer dizer, quantas vezes é que usamos, sei lá, uma ferramenta qualquer ou alguma coisa que só precisamos uma vez, não é? De certeza com o vizinho há de ter, não é? E este espírito comunitário que existia
há uns anos, há umas décadas deixou de existir, não é? E um pouco recuperar isso é uma alternativa. Exatamente. E eu acho que é interessante também adicionar aqui que isto não é um movimento hippie, ou seja, não é aqui bora partilhar porque é muito fixe partilhar. Não, nós temos que mudar a maneira como olhamos para as ferramentas que utilizamos, principalmente porque neste momento nós não estamos a pagar o preço que seja equivalente ao valor que aqueles recursos realmente representam. Ou seja, se nós num futuro, a 10 anos, começarmos a pagar o preço equivalente realmente aos recursos que nós utilizamos, se nós tivermos que pagar mesmo a escassez daquela matéria-prima que está a ser incorporada na máquina de lavar, na máquina de secar, ou mesmo nas ferramentas que nós utilizamos se calhar apenas uma vez a cada ano, esse valor é muito elevado. Portanto, se nós conseguirmos entrar nesta ótica da partilha, e isto pode ser implementado, seja através do condomínio, se nós vivemos num prédio, por que não haver uma pequena sala do condomínio em que existe uma ótica de partilha de ferramentas e de eletrodomésticos e de coisas que nós às vezes temos paradas em nossa casa e que só utilizamos mesmo uma vez por ano. Acho que esse vai ser o caminho, porque lá está, há muitos chavões, não é, na economia circular e na sustentabilidade, mas se nós começarmos a pagar as externalidades, não é, o impacto que os produtos e os serviços têm, tanto na ótica social como na ótica ambiental, o valor vai disparar e nós vamos mesmo querer partilhar. Não vai ser hippie, vai ser a única opção. Não sei se concordas comigo. Opa, porque isto já está a doer muito a todos, ao planeta, ainda ninguém viu os reais efeitos, não é? Mas certo. Tudo isto é limitado, não é? E concordo. Estavas a falar, lá está, de criar um espaço no apartamento, não, no condomínio, não sei o quê. Eu, por exemplo, quando vou às escolas, ou quando ia, que nesta agora já não tenho, né, estamos em casa, há tantos recursos que eu vejo lá e que estão parados, ou seja, cadeiras, mesas, até computadores, e eu, impressoras 3D. As escolas têm imensas impressoras 3D. É verdade. E centros de física viva e tudo mais. Até as próprias bibliotecas, porque assim, lá está, aqui em São João da Madeira existem muitos prédios, mas existem outras comunidades que não têm tanto esta ótica de prédios, e nesse aspecto, por exemplo, as bibliotecas são um polo excelente que podem servir de exemplo, onde pode ser um repositório de ferramentas e de outras prestações de serviços. Ora bem, isto já está aqui a avançar muito, portanto, se calhar para fechar o tópico, e antes de passar às últimas duas perguntas que faço sempre aqui aos convidados do Quarentema Talks, eu gostava de te perguntar, então, o que é para ti, por miúdos, o que é a economia circular e de que maneira é que isto é diferente da economia linear? Para quem nos está a ouvir e não percebe nada disto. E pensa que é tudo a mesma coisa. Pois, é assim, lá está, quando falamos em economia e não sei o quê, parece tudo muito distante, mas a economia somos nós, é o dia-a-dia, e é aí que as pessoas têm de entender que isto não é um tema dos economistas, ou do governo, ou das empresas, é um tema de todos nós. E para mim a economia circular passa simplesmente por criarmos condições para sermos novamente um ecossistema, funcionarmos como um ecossistema, que um ecossistema é simbiótico, não gera desperdício, em que todos têm um papel fundamental e que todos somos interdependentes. E isto parece um pouco filosófico, mas é a realidade, não é? E é assim que temos de aprender a viver no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia das empresas, no dia-a-dia dos municípios. Portanto, isto depois vai ter diferentes escalas, mas as pessoas não se podem pôr de lado deste tema, porque este tema somos todos nós, é cada um dos cidadãos, e todos nós conseguimos encontrar formas de o fazer. Claro, temos que aprender, se não sabemos reparar alguma coisa, podemos aprender. Portanto, a partilha, a cooperação para mim são as coisas-chave do que para mim é a economia circular. Exatamente. E tu tocaste aí num ponto que para mim é essencial, que é nesta fase de transição em que nem tudo está acessível, nós temos que encontrar qual é o nosso espaço e aquilo que nós conseguimos trazer.
Se calhar para algumas pessoas é criar um modelo de negócios que vai aproveitar um subproduto da indústria de um certo setor, se calhar para outras pessoas é criar um pequeno polo na sua comunidade, se calhar para outras pessoas é criarem um projeto de comunicação online, se calhar para outras pessoas é utilizar métodos de educação não formal para ir às escolas e falar sobre isto com os miúdos, que amanhã vão encontrar um mercado de trabalho que é substancialmente diferente daquilo que existe hoje em dia. E também, para mim, a economia circular é também juntar toda a gente que não é do setor. Portanto, nós precisamos dos designers para desenhar produtos para serem altamente modulares. Nós precisamos de malta da área da psicologia para entender como é que esta transição do pensamento pode efetivamente acontecer. Portanto, todos os contributos são válidos e este pensamento de que os biólogos só fazem biologia e que os psicólogos é só atendimento clínico ou que os professores é só na escola. Isso não existe, não é? Vai cada vez mais deixar de existir e temos todos um papel essencial para esta transição, para a economia circular, que no fundo eu acredito que vai acontecer e está cada vez a acelerar mais o passo. Portanto, vamos então fechar este tópico da economia circular por hoje. Pode ser que a gente ainda vá falar mais sobre isto noutros dias. Agora queria passar para a parte do secundário, ou seja, o Quarentena Talks nasceu muito para trazer à malta do secundário uma lufada de ar fresco no que é as perspectivas de futuro que eles vão encontrar, mas isto também é uma oportunidade engraçada de posicionar o convidado, neste caso és tu, Filipa, na perspectiva de como é que era a Filipa quando tinha 16, 17, 18 anos. E se tu pudesses dizer alguma coisa à Filipa dessa altura, o que é que tu dizias? Que conselho darias? Opa, a Filipa com 17, 18 anos estava por esta altura, que é maio, é exames, estava completamente perdida no que ia ser o seu rumo. E então estava pronto, a estudar bastante e tudo mais, a fazer tudo perfeito para ter boas notas, ok? Completamente perdida. E eu diria-lhe assim: relaxa, tem calma, porque a vida é ampla, não tens que saber já o caminho. Aliás, isso é utópico, completamente utópico. Ao longo da vida as pessoas reinventam-se a qualquer idade e não é um curso que nos define, não é uma escolha profissional, não é nada. Nós somos seres que estão sempre em movimento, não é? E então era isso que eu ia dizer, não tens que saber o caminho, mas é importante ter uma direção, é importante ter um propósito, tipo, enquadrar-te, sentires, tipo, qual é a tua intenção, é o teu propósito, isso sim, algo que nos guia, não é? Mas não relaxar completamente. Certo, eu gostei muito dessa parte de é importante ter uma direção, não é? Estarmos ligados aos nossos valores, descobrirmos, nem que seja ao de leve, qual é uma paixão que nós temos no momento e segui-la, não é? Sem grandes pressões, porque eu acho que quando estamos na escola somos altamente pressionados pela nossa família, pelos nossos professores, que no fundo eles só querem o nosso melhor, mas muitas das vezes com aquela idade é muito difícil conseguir conjugar isso e ter as ferramentas mentais, não é? Para descobrirmos realmente o que nós queremos e o que tu disseste, acho que eu concordo totalmente contigo. Aquilo que nós vamos fazer e que queremos fazer vai sempre mudar ao longo do tempo. Portanto, se eu te fizer a mesma pergunta daqui a 10 anos, o que é que dirias à Filipa de 31 anos? A resposta também já vai ser altamente semelhante, tenho a certeza, mas já vai estar a fazer uma coisa nada a ver. Portanto, é isso, ter calma e confiar no processo, não é? Eu acho que é isso, confiar no processo de descoberta. Boa, obrigada, Filipa. E agora, resta-me dizer-te que nós temos aqui um efeito de Instagram, ou filtro, ou como é que nós queiramos chamar a isto. Eu acho engraçado porque a primeira vez que eu te falei sobre este efeito de Instagram, tu não fazias ideia o que era isto. Eu nunca ouvi falar nisso. Ainda agora estou para o que vai acontecer. E aqui eu não te soube explicar o que é que eu disse assim. É um retângulo que tu pões na testa. Foi isto que eu te disse. Bom, no fundo, deixa eu ver se eu te consigo mostrar. É assim,
Isso é, opa, experimenta o filtro. Claro, foi o Diogo que fez isto. Imagina, isto é sabias Ah, que, vou afastar, que até tenho o nosso, isto ok. vai ser lindo, a malta deve estar a rir de mim. Pronto, mas no fundo, o que é que acontece? Nós temos uma data de curiosidades que aparecem aqui. Eu não consigo Ok. mostrar-te porque é preciso tocar e eu já estive a experimentar e em videochamada isto não funciona. Pronto, mas quem quiser experimentar o nosso filtro, Diogo está-se a rir de mim, como é óbvio. Como é que eu Quem faço quiser isso? experimentar o nosso filtro, eu acho que tu agora não vais conseguir, Não, não me aparece. mas, mas se tu depois, se tu depois Ai, fores peraí, que ao agora nosso pus. Instagram, Sim? se tu depois fores ao nosso Instagram, vai aparecer lá um bonequinho, tu podes clicar lá e vais ao nosso filtro, sabias que? E nós queremos trazer curiosidades ou factos relacionados com a sustentabilidade e foi por isso que eu te pedi para nos trazeres um facto para partilhares com os nossos ouvintes. E o que é Ok. que nos trazes, Filipa? Diz lá. Então, isto é assim. Segundo o novo Circular Economy Plan que foi lançado a nível europeu em março, portanto, de 2020, mesmo, acho que até foi um bocadinho antes de toda esta confusão da quarentena, ou foi ao mesmo tempo. Ok. Enfim, em que se define uma data de coisas para a economia, uma estratégia para a economia circular da Europa. Eles referem que, segundo os estudos deles, até 2018, portanto este número já provavelmente aumentou, mas Ok. já existiam 4 milhões de postos de trabalho, especificamente na área da economia circular. 4 milhões de postos de trabalho. E porquê é que isto é um sabias que? Portanto, sabias que até 2018 já existiam 4 milhões de postos de trabalho dentro da economia circular. Isto é importante para as pessoas que nos estão a ouvir, que provavelmente estão a pensar no seu futuro, não é? Perceber o Uhum. potencial disto. Portanto, muitas vezes o que aprendemos na escola e as opções profissionais que nos estão a dar, daqui a 10 anos, quer dizer, a 5 anos ou já no Sim, momento presente, não tem nada a ver. Isto é um potencial enorme e é um caminho muito, muito válido. Portanto, existe imensas áreas dentro da economia circular que podem ser trabalhadas e é este o exploradas. meu, exatamente. E em todos os ramos, não é? Eu acho que pode É. ser, o desafio pode ser, qualquer que seja a área em que nós estamos a estudar, a trabalhar, tentar perceber onde é que a economia circular se encaixaria, não é? E perceber que realmente isso pode ser um fator de resiliência face ao futuro que é incerto para toda a gente. Portanto, se nós tivermos aqui algumas ferramentas de circularidade, acho que somos mais flexíveis e mais resilientes para os desafios que nos vai presentear o futuro. Portanto, Filipa, obrigada. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa aqui à nossa malta. Epá, pronto, eu acho que já disse bastante, mas se forem, lá está, estudantes que estão a ouvir, keep calm, keep calm, que o caminho está a ser feito no momento e este convite à economia circular para todos nós, para cada um de nós, os cidadãos, sim, têm esse poder e não é um tema abstrato, é um tema do dia a dia. Um Portanto, tema muito prático, sim. bora Mais meter as prático mãos, que mais imagino. prático não há, é meter as mãos na massa. Podes crer. Olha, Filipa, obrigada. Malta, Adorei. sigam a Filipa aqui no Instagram, que ela publica conteúdo muito, muito interessante. E eu adorei este momento. É sempre um prazer discutir economia circular contigo. E vamos continuar a fazê-lo, só que não é através dos lives do Instagram. Exato, exato. Pronto. De vez em quando podemos fazer um live só para Só partilhar. para partilhar com a malta. Olha, Olha, obrigada, obrigada. Filipe. E até à Adorei. próxima. Até à próxima. Obrigada. Beijinhos. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.